Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro As 6 Lições, de Ludwig von Mises. Bom, e esse livro que foi publicado então pela mulher do Mises, originalmente em 1979, consiste então em transcrições de diversas palestras que o autor ministrou na Argentina, em 1959, organizadas então pelo Centro de Difusión de la Economía Libre, e nessas palestras o autor então abordou os seguintes assuntos: socialismo, capitalismo, intervencionismo, inflação, investimento estrangeiro, política e ideias. Mas antes de começar aqui então a falar sobre os conteúdos, dessas palestras então do autor, eu separei um trecho no prefácio onde quem passa uma mensagem então para nós leitores é a própria mulher do Mises, a Marge von Mises. Meu marido não havia feito uma revisão destas transcrições no intuito de publicá-las em livro. Coube a mim esta tarefa. Tive muito cuidado em manter intacto o significado de cada frase, em nada alterar do conteúdo e em preservar todas as expressões que meu marido costumava usar, tão familiares a seus leitores. Minha única contribuição foi reordenar as frases e retirar algumas das expressões próprias da linguagem oral e informal. Se minha tentativa de converter essas conferências num livro foi bem sucedida, isso se deve apenas ao fato de que, a cada frase, eu ouvia a voz de meu marido, eu o ouvia falar. Ele estava vivo para mim, vivo na clareza com que demonstrava o mal e o perigo do excesso de governo, no modo compreensível e lúcido como descrevia as diferenças entre ditadura e intervencionismo, na extrema perspicácia com que falava sobre personalidades históricas, na capacidade de fazer reviver tempos passados com umas poucas observações. Espero que estas conferências sejam lidas não só por especialistas na área, mas também pelos muitos admiradores de meu marido que não são economistas. E espero sinceramente que este livro venha a tornar-se acessível a um público mais jovem, especialmente aos alunos dos cursos secundários e universitários de todo o mundo. Bom, partindo então para as palestras do autor, ele começa sobre o assunto do capitalismo, defendendo então o capitalismo e mostrando todo o impacto e a importância do mesmo. Na Inglaterra do século XVIII, o território só podia dar sustento a 6 milhões de pessoas, num baixíssimo padrão de vida. Hoje, mais de 50 milhões de pessoas aí desfrutam de um padrão de vida que chega a ser superior ao que desfrutavam os ricos do século XVIII. Estes são os fatos acerca do capitalismo. Assim, se um inglês, ou, no tocante a esta questão, qualquer homem de qualquer país do mundo, afirmar hoje aos amigos ser contrário ao capitalismo, há uma esplêndida contestação a lhe fazer. Sabe que a população deste planeta é hoje 10 vezes maior que nos períodos precedentes ao capitalismo? Sabe que todos os homens usufruem hoje um padrão de vida mais elevado que o de seus ancestrais antes do advento do capitalismo? E como você pode ter certeza de que, se não fosse o capitalismo, você estaria integrando a 10ª parte da população sobrevivente? Sua mera existência é uma prova do êxito do capitalismo, seja qual for o valor que você atribua à própria vida. O último trecho que eu separei ainda sobre esse assunto do capitalismo trata de algumas críticas que as pessoas faziam então às indústrias, no período da Revolução Industrial, por exemplo. A velha história famosa, repetida centenas de vezes, de que as fábricas empregavam mulheres e crianças que, antes de trabalharem nessas fábricas, viviam em condições satisfatórias, é um dos maiores embustes da história. As mães que trabalhavam nas fábricas não tinham o que cozinhar, não abandonavam seus lares e suas cozinhas para se dirigir às fábricas, corriam a elas porque não tinham cozinhas e, ainda que as tivessem, não tinham comida para nelas cozinharem. E as crianças não proviam de um ambiente confortável, estavam famintas, estavam morrendo. E o tão falado e indescritível horror do capitalismo primitivo pode ser refutado por uma única estatística. Precisamente nesses anos de expansão do capitalismo na Inglaterra, no chamado período da Revolução Industrial Inglesa, entre 1760 e 1830, a população do país dobrou, o que significa que centenas de milhares de crianças, que em outros tempos teriam morrido, sobreviveram e cresceram, tornando-se homens e mulheres.
E o primeiro trecho que me chamou a atenção trata exatamente sobre o Estado dominando, controlando a vida das pessoas. Quando há economia de mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher qualquer carreira que deseje seguir, de escolher seu próprio modo de inserção na sociedade. Num sistema socialista é diferente. As carreiras são decididas por decreto do governo. Este pode ordenar às pessoas que não lhe sejam gratas, aquelas cujas presenças não lhe pareçam convenientes em determinadas regiões, que se mudem para outras regiões e outros lugares. E sempre há como justificar e explicar semelhante procedimento. Declara-se que o plano governamental exige a presença desse eminente cidadão a 5.000 milhas de distância do local onde ele poderia ser incômodo aos detentores do poder. Um outro trecho ainda nessa mesma categoria, da questão do governo, então, controlando a vida das pessoas, o autor ele chega a citar o que ocorreu nos Estados Unidos, onde eles proibiram, então, o consumo de bebidas que o autor coloca aqui como tóxicas. Mas o ponto que o autor tenta ressaltar aqui, então, nesse trecho que eu vou ler, é em relação a como isso começa pela saúde, pelo zelo com a saúde do cidadão, mas que uma vez que o governo tenha esse tipo de domínio sobre a pessoa, até onde ele pode ir? Se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, haverá quem pergunte: será que o corpo é tudo? Não seria a mente do homem muito mais importante? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom, o verdadeiro predicado humano? Se dermos ao governo o direito de determinar o que o corpo humano deve consumir, se alguém deve ou não fumar, deve ou não beber, nada poderemos replicar a quem afirme: mais importante ainda que o corpo é a mente, é a alma, e o homem se prejudica muito mais a ler maus livros, ouvir música ruim e assistir a maus filmes. É, pois, dever do governo impedir que se cometam esses erros. E, como todos sabem, por centenas de anos, os governos e as autoridades acreditaram que esse era de fato o seu dever. Nem isso aconteceu apenas em épocas remotas. Não faz muito tempo, houve na Alemanha um governo que considerava seu dever discriminar as boas e as más pinturas. Boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que, na juventude, fora reprovado no exame de admissão à Academia de Arte em Viena. E quando eu li esses dois trechos, uma relação que eu fiz automaticamente foi com uma leitura que eu já tinha feito do Manifesto Comunista, que é um vídeo que eu quero gravar, eu quero trazer aqui para o canal ainda. Mas essa relação que eu fiz foi uma relação negativa, já que essas doutrinas, elas tendem a enxergar o cidadão como alguém incapaz. E essa é exatamente uma das coisas que eu acho muito intrigante, sabe, nas pessoas que defendem, esse tipo de ideia. E encerrando então essa parte do socialismo, eu separei um trecho onde eu acho que o autor resumiu bem as coisas. Há mais uma coisa a ser mencionada. O consumidor americano, o indivíduo, é tanto um comprador como um patrão. Ao sair de uma loja nos Estados Unidos, é comum vermos um cartaz com os seguintes dizeres: gratos pela preferência, volte sempre. Mas, ao entrarmos numa loja de um país totalitário, seja a Rússia de hoje, seja a Alemanha de Adolf Hitler, o gerente nos dirá: agradeça ao grande líder que lhe está proporcionando isso. Nos países socialistas, ao invés de ser o vendedor, é o comprador que deve ficar agradecido. Não é o cidadão quem manda. Quem manda é o comitê central, o gabinete central. Estes comitês, os líderes, os ditadores, são supremos. Ao povo cabe simplesmente obedecer-lhes. Bom, no próximo capítulo sobre intervencionismo, uma coisa que eu achei relevante trazer aqui para o vídeo é a questão que o autor fala e explica o porquê do tabelamento de preços, então, dos produtos não funcionar no final das contas. Mais para frente, o autor ele vai abordar um assunto relacionado a isso, que é a inflação, mas aqui no intervencionismo, então, ele vai explicar por que a atuação do Estado na economia não gera o efeito esperado, já que ao tabelar um preço de um produto, o que o Estado espera é que mais pessoas, então, tenham acesso àquele produto, que antes poderia estar com um valor elevado, por exemplo, por alguma razão, e dessa forma muitas pessoas não conseguiam adquirir esse produto. Só que agora o que ocorre é que existe um incentivo menor à produção daquele mesmo produto.
o que no final das contas faz com que menos produtos cheguem até os consumidores. Ou seja, esse tipo de atuação, de intervenção então do Estado na economia gera exatamente o efeito oposto ao que o governo gostaria então de promover. E o autor também comenta como isso acaba virando uma bola de neve, já que uma vez que o governo intervém em um produto específico, isso gera impactos indiretos em diversos outros produtos. E novamente vai lá o governo então tentando tabelar esses outros produtos, o que gera esse efeito bola de neve. E eu estou comentando isso aqui no vídeo porque nós brasileiros temos um histórico horrível com o tabelamento de preços, mas mesmo assim você vê esse tipo de proposta sendo colocada em pauta por alguns políticos. E esse não é um problema apenas no Brasil. Aqui do lado, por exemplo, na Argentina, nós conseguimos ver diversas notícias onde eles não fizeram apenas uma, mas diversas tentativas de tabelamento de preços. Bom, no capítulo onde o autor trata sobre a inflação, ele vai explicar o porquê que a inflação é um mecanismo que beneficia, no final das contas, o governo, mas não o cidadão, não a pessoa comum. E eu acredito que eu já abordei esse assunto em algum outro livro, algum outro vídeo aqui no canal sobre economia, mas de uma forma bem resumida. Uma vez que o governo, então, ele passa a imprimir dinheiro, a colocar mais dinheiro em circulação, aquelas pessoas que têm acesso a esse dinheiro novo, então, de forma mais rápida, ou seja, aquelas pessoas que estão mais próximas do governo, elas não sentem o efeito da inflação logo de cara, já que elas receberam um valor adicional, enquanto que os preços dos produtos no mercado ainda permanecem o mesmo. Mas uma vez que essas pessoas, essas entidades, então, começam a fazer compras dentro do mercado, os preços tendem a subir e esse dinheiro, então, começa a circular na economia. Porém, o cidadão comum, ele acaba sendo a última pessoa a ter contato com esse dinheiro novo, que, diga-se de passagem, quando chega nele nem é tão novo assim. E dessa forma, até que ele venha a receber então esse dinheiro, se é que ele vai receber esse dinheiro, já que trata sobre a correção então do seu salário, por exemplo, sobre a inflação, até que chegue esse momento, ele já terá que pagar mais caro pelos mesmos produtos que ele consumia. Agora, uma coisa que eu fiquei chocado nesse capítulo aqui da inflação é onde o Mises ele apresenta um trecho de um dos livros do Keynes, que é um dos economistas mais conhecidos de toda a história, onde ele está basicamente dizendo que é possível seguir com esse modelo econômico, já que o trabalhador, a pessoa comum, ela não irá notar o que está acontecendo com a perda de compra então do seu patrimônio. Então Keynes afirmou o seguinte: sem dúvida, o desemprego em massa, prolongando-se ano após ano, é uma situação muito insatisfatória. Mas, em vez de sugerir que os níveis salariais podiam e deviam ser ajustados às condições de mercado, afirmou: se os trabalhadores não forem suficientemente espertos para perceber a desvalorização da moeda, não oferecerão resistência a uma queda dos níveis salariais reais, visto que os níveis nominais permanecerão os mesmos. Em outras palavras, Lord Keynes estava dizendo que, se receberem a mesma quantidade de libras esterlinas que ganhavam antes da desvalorização da moeda, as pessoas não se darão conta de que passaram, de fato, a ganhar menos. E o livro em que o Mises, então, diz ter tirado esse trecho é A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicado em 1936, que eu até já coloquei na minha lista, porque eu não consigo acreditar que ele de fato falou esse tipo de coisa, porque isso é basicamente ludibriar as pessoas. É exatamente não levar o conhecimento para as pessoas, mas se aproveitar então da sua ignorância. E isso para mim é simplesmente absurdo. Bom, eu acho que ficou claro, né, o quanto eu gostei então dessa leitura e o quanto eu recomendo esse livro. Para cada um dos assuntos, o autor leva em média 30 páginas, mas tudo com uma linguagem super acessível e abordando temas que eram relevantes na época e que continuam extremamente importantes hoje em dia. Bom, e para encerrar aqui o vídeo, eu separei um trecho que está muito alinhado com alguns dos objetivos que nós temos aqui no canal também. Ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas e saibam quais são as errôneas.
Bom, fica aqui então a minha recomendação para o livro As 6 Lições de Mises. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!